Romanos 8, verso de número 1. Quero ler com os irmãos o versículo 1, versículo 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Irmãos, eu já li Romanos umas centenas de vezes. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava numa empresa que me possibilitava ler a Bíblia, e eu escolhi Romanos para ler todo dia. Eu devo ter lido umas 500, 600 vezes o livro de Romanos. Você sabe que é o livro que mais as pessoas têm dificuldade de entender, que até hoje nós estamos lutando para entender o que Paulo falou. Na cabeça de Paulo era algo muito simples. Na cabeça de Paulo ele estava explicando, ele estava pensando assim: eu vou deixar muito claro para todo mundo entender. Mas era a mente dele, e a mente dele era muito espiritual. E agora nós lemos o que ele achava muito simples, e às vezes nós achamos difícil. Mas olha, eu queria que você acompanhasse comigo a simplicidade de Paulo. Ele dizendo, portanto, agora quando? Agora quando ele estava escrevendo, naquele exato momento. Por que esse portanto? Porque você sabe que a Bíblia não foi escrita em versículos e capítulos. Foi um padre no ano de 1520 que teve essa ideia maravilhosa de dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Mas no original ela é uma carta. É uma carta, e para você entendê-la você tem que ler ela inteira. Então não existe no original o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 7. Só existe a carta. Foram os homens que fizeram essa divisão, e foi maravilhosa essa divisão. Mas quando nós lermos, nós não podemos nos apegar tanto a essa divisão que os homens fizeram, porque nós vamos perder o sentido completo da carta. A carta é uma só. Esse portanto está se referindo ao capítulo 7. No capítulo 7, Paulo está falando de um homem que tenta fazer a vontade de Deus, que tenta viver a lei, mas não consegue. Um homem que tenta cumprir a vontade de Deus, mas é impossível. Ele chega a dizer assim: o que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. E aí no versículo 23 de Romanos 7, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava falando de viver na carne no capítulo 7. Viver na carne é viver nos desejos da natureza do pecado. E viver na carne é muito ruim, irmãos. Como que eu vivo na carne? Eu vivo sendo instruído, dirigido, inclinado por qualquer desejo que venha até a mim. Mas esse jeito de viver que me leva às vezes a fazer o que eu quero, por exemplo, o que me dá na teia, esse mesmo desejo que me leva a fazer o que eu quiser, ir aonde eu quiser, ser livre, entre aspas, é um desejo também que me faz sofrer. Porque quem está na carne vive no sofrimento, vive na angústia, numa tristeza, num vazio, vive buscando as coisas.
como se nunca fosse suficiente buscar. E a pessoa que vive na carne, ela vive num vazio que não tem fim. Ela procura se preencher de todas as formas possíveis, de todas as formas que o mundo pode oferecer para ela, mas no fim do dia, o vazio está lá, a angústia. E se alguém quiser ser melhor pela carne, uma hora ou outra, essa mesma carne vai declinar essa pessoa. E Paulo está dizendo que ninguém consegue agradar a Deus na carne, ninguém consegue servir a Deus na carne. No versículo 19 de Romanos 7, ele chega a dizer: na minha carne não habita, não mora nenhum bem, nada de bom mora em mim. E o fim é: como eu sou miserável, eu tento fazer a vontade de Deus e não consigo. Eu tento viver da melhor forma possível, mas sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem um erro, sempre tem uma falha, sempre tem uma angústia, sempre tem uma luta, uma provação, uma dificuldade, uma opressão. É a vida da carne. Se você viver na carne, você vai começar a semana a 1000 por hora, você vai falar: eu fui na igreja e essa semana vai ser de vitória, vai ser de bênção, mas quando chegar o meio-dia, você vai sentir aquela energia diminuindo, e ao meio-dia você já não vai estar naquele pique. Se alguém te falar alguma coisa que você não gosta, aquele pique diminui. Se acontecer então alguma coisa, aquele pique diminui mais ainda. Na terça-feira você está vazio de novo, você vem na igreja no domingo, mas na terça-feira você já não tem mais nada daquilo, você está oco, coisas pequenas estão te incomodando. Tem ira, tem ódio, tem raiva, fala palavrão, e você não consegue ter contato com Deus, porque se eu viver na carne, eu não consigo orar, eu não consigo ficar falando com Deus se eu vivo na carne, porque a carne é inimigo de Deus. Então na terça-feira eu já estou abatido de novo, e eu não consigo falar com Deus, e eu começo a pensar assim: eu tenho que ir na igreja de novo, que eu tenho que me encher de novo. Se você conseguir vir na quarta-feira, você vem e se enche de novo. Mas se você continuar vivendo na carne, esse preenchimento vai se esvairindo, sumindo. Na quinta-feira você de novo já não está bem, mas não está aquela coisa, sempre está faltando alguma coisa. E aí tem gente que vive assim e pensa desse jeito: eu sei que está faltando, vou trocar de carro. Troca de carro, 2 meses, aquela alegria, aquela maravilha, poxa, olha para o carro, fala obrigado, mas depois que passa a emoção da compra do carro, a vida começa a ter aquela mesma rotina. Eu sei que eu estou precisando ir num restaurante, comer fora, espairar a cabeça, e vai para o restaurante, come fora, no outro dia está se sentindo melhor, porque fez algo diferente, mas aquela vida não muda, sempre está faltando alguma coisa, e é uma vida que Deus está sempre sendo buscado. Deus nunca está, Deus sempre está sendo buscado, as pessoas sempre estão buscando, porque Deus não está. Quantas pessoas eu já ouvi dizer: eu preciso buscar Deus porque parece que Deus está longe de mim. Ontem mesmo alguém me mandou isso, uma pessoa, não é do nosso ministério, ela disse: eu estou sentindo Deus tão distante de mim. E eu disse: você está vivendo na carne, irmã. Se você viver no Espírito, você vai entender que Deus não está distante de você, é você que se distanciou de Deus. Quando a gente se distancia de Deus, porque nós estamos vivendo na carne, nós pensamos assim: Deus está longe de mim. Não, não é Deus que está longe de nós, nós que nos distanciamos dEle. A carne é isso, é inimiga. A carne não quer orar, a carne não quer ler, a carne não quer vir ao culto. Olha a dificuldade que é vir para o culto, a facilidade que é vir para uma festa.
Você não estava programado para ir naquela festa, mas 6h15 da tarde você recebeu uma mensagem no teu WhatsApp, alguém te convidando, nós vamos assar uma carne aqui, beber uma cerveja, lá na casa do fulano, às 8h30, você não programou, mas aquilo, opa, estou dentro, é fácil, porque a carne ela voa para essas coisas, mas para você vir na igreja, às vezes você tem que bater o pé e dizer: eu vou ter que ir, porque tua carne não quer. O maior inimigo que você tem não é o diabo, porque o diabo está fora de você. Se você tem Jesus, o diabo não está dentro de você. O diabo está ao teu derredor, como diz 2 Pedro, 1 Pedro 5,8. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor. O maior inimigo nosso é onde nós moramos, o nosso corpo, porque no nosso corpo tem a natureza do pecado, que é chamado de carne. Paulo está dizendo, não dá para servir a Deus assim. No capítulo 7, Paulo está dizendo, é impossível eu viver a lei de Deus vivendo a carne, é impossível eu achar que eu posso agradar a Deus vivendo na carne, não dá. E Paulo continua no capítulo 7 dizendo, eu posso me esforçar, eu posso bater o pé, a minha carne não vai se converter, a tua carne não vai se converter, não tem como fazer ela se converter, porque o mal habita no nosso corpo. Veja que nós olhamos para as pessoas e nós falamos assim, fulano é invejoso, mas a inveja também está em nós, porque a inveja é obra da carne, a malícia está em nós, o ciúmes está em nós, a divisão está em nós. Veja que às vezes está tudo bem, está tudo legal, e nós caçamos um jeito de criar uma briga com alguém, com a briga dentro da nossa casa, uma divisão, mas está tudo bem, mas de repente nós surtamos e queremos fazer uma briga ali, porque a divisão está na nossa carne. Se você viver na carne, você vai viver buscando sem nunca achar, você vai viver sempre vazio, sempre condenado, se sentindo condenado. Poxa, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou um bom cristão, eu não sou um bom obreiro, eu não sou um bom filho de Deus, eu não sou um bom filho. Poxa, eu não sou. A carne sempre vai dizer assim, você não é, você não tem, você não pode. E quando nós formos orar, e a carne vai dizer, mas você não merece, mas olha a tua vida, olha a tua boca cheia de palavrão, olha a tua mente cheia de pensamentos malignos dentro dela, só Deus sabe o que tem na tua mente. Se você viver na carne, você vai viver assim, sempre achando que não dá para você. Se você vive na carne e alguém diz assim, ora por mim, você não consegue, você fala, mas eu não sou apto, porque a carne vai estar ali te condenando. Não, você não pode orar para alguém, porque você não tem uma vida, você não condiz. Aquele livro Esforça-te para ganhar almas, tem um testemunho ali, que fala que um homem trabalhava numa empresa, caiu dentro de um tacho de óleo fervendo, tiraram ele, e ele começou a morrer na frente de todo mundo, e ele começou a dizer, eu estou vendo tudo escuro, tem alguma coisa me buscando, se tem alguém aqui, nessa fábrica, que me tem o caminho da salvação, me fale. Tinha um crente ali, nessa fábrica, desviado, ele foi no impulso e voltou, ele falou, mas eu não sou apto a falar da palavra para essa pessoa, porque eu estou desviado. Mas o cara estava morrendo no chão, dizendo assim, me mostre o caminho da salvação, porque eu estou indo para as trevas. Gente,
As pessoas vão morrer e vão achar, vai dormir. Elas vão ver quem vai vir buscar elas. Se é a morte ou se é o anjo. O cara estava vendo a morte vindo buscar, e estava gritando, alguém me fale o caminho da salvação. O desviado ali podia dizer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aceita Ele agora. Mas ele não se sentiu apto, porque ele estava desviado, ele estava vivendo na carne, e a carne vai dizer, você não pode falar, você não tem autoridade, você não é apto a isso. E o cara morreu ali na frente de todo mundo, pedindo o caminho da salvação. E alguém tinha, mas vivia na carne. Poxa, viver na carne, servir a Deus na carne é uma coisa muito doida. Porque se você vem para o culto, e você não consegue sair dos domínios do teu corpo, da tua inclinação do mal, você está cantando a música, mas você não vê a hora de acabá-la. Criança que grita te incomoda. Ventilador no teu rosto faz você passar mal. O som te destrói o ouvido. Você não aguenta, porque a carne não aguenta. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 7. Não dá para servir a Deus na carne e está tudo bem, porque a carne é um lugar de deserto, de gigante, de luta, de provação, de espinho, de sofrimento, de tudo que não presta. A carne, ela agigantesca as coisas. Alguém te fala uma coisa desse tamanzinho, assim, ó, desse tamanzinho, mas você está na carne, aquilo estraga o teu dia, estraga a tua semana. Você fica mal com uma coisa tão pequenininha, que se você estivesse bem com Deus, você ia dar risada daquilo que falaram para você. Mas como você está vivendo distante, longe, aquilo te faz um mal terrível. Coisas pequenas se tornam coisas gigantescas. Se você vive na carne, você vive falando dos problemas, você vive falando das tuas lutas, da tua vida que não é boa, do lugar onde você mora que não está bom, da roupa que você veste que está velha, do carro que você anda que você não quer mais, você não aguenta mais morar no mesmo lugar, ter a mesma roupa, andar no mesmo carro, tudo. Você vai para o teu trabalho, você já vai reclamando do teu chefe, porque a vida não é boa na carne. Paulo diz, mas portanto agora, acabou essa vida. Nesse momento em que Cristo entrou na minha vida, alguns dizem que o capítulo 7 de Romanos é o testemunho de Paulo antes de Cristo, ele tentando agradar a Deus, ele tentando se esforçando, mas sempre vacilando e fracassando, e o capítulo 8 é o testemunho dele vivendo em Cristo. Portanto agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, quero dizer para você que veio aqui hoje, você não pode viver em Cristo e viver debaixo de condenação. Você não pode viver em Cristo e agir e ter a vida da carne. Paulo está dizendo, não há mais esse tipo de vida. Essa vida que condena, essa vida que vive debaixo de julgo, de pressão, de opressão, de luta, de preocupação, de ansiedade, de solicitude. Meu Deus, nada está bom, nada dá certo, tudo guerra, batalha, tribulação, demônio, peste, macumba, feitiçaria, praga. Portanto agora, meus irmãos, não há mais esse tipo de vida, não há mais condenação, porque esse tipo de vida só pode ser vivida se houver condenação. Mas o Espírito Santo está dizendo através de Paulo para nós, não existe mais condenação. Glória a Deus. Agora, portanto, já que viver na carne é tão ruim assim, portanto agora, nesse exato momento, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Você não pode viver debaixo de condenação, de culpa, de sofrimento, de pressão. Não é o lugar que Deus chamou para você para viver. Esse lugar é o lugar da carne. Paulo entrou na carne e aí ele sentiu o espinho. Ele disse: um espinho na carne. E eu orei 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho. E Deus falou: não, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo queria continuar vivendo na carne, mas que fosse retirado o espinho. Não, não. A carne é lugar de espinho. Sabe, tem coisa que te incomoda? Tem coisas que você é fraco. Tem coisa que para os outros é brincadeira, tira de letra, chuta para fora. Isso aqui, mas tem coisas que em você, todos nós temos essas coisinhas, essas particularidades. Tem coisas que mexem com a gente. E coisas que não mexem com os outros, mas é fraqueza nossa, não é fraqueza de outro. E aí, eu não sei porquê, mas sempre quando você tem uma fraqueza, o diabo, as pessoas falam justamente aquilo que você é fraco, e aquilo te incomoda de um tanto, uma coisa tão ruim, porque viver na carne, irmão, é isso. Todas as nossas fraquezas ficam potencializadas, você fica exposto, você fica aberto. O inimigo olha para você e diz assim: vou tocar lá, vou mexer naquela ferida, vou colocar a mão naquele espinho, vou enfiar aquele espinho mais para a carne. Você está na carne, é um lugar onde, meu Deus, você fica exposto. O inimigo não tem dó de você, e as pessoas também não têm dó de nós. Por isso Paulo está dizendo: sai da carne, vive no Espírito, porque no Espírito o diabo não te acha, porque no Espírito não tem a condenação. Veja que em Cristo não há condenação, ou seja, isso quer dizer que houve condenação. 2 tipos de condenação Deus deixou nas Escrituras para a gente entender. A primeira é coletiva, é quando Deus disse para Adão: se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Gênesis 2,17. Adão comeu e ele morreu espiritualmente na hora. Ele, depois de 930 anos, ele morreu fisicamente, mas ele primeiro morreu espiritualmente. Deus está falando ali das 3 mortes: a espiritual, a física e a eterna. Se você comer, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente, você vai morrer eternamente, você vai ser condenado a morrer. Toda a humanidade está condenada a essas mortes. Nós já nascemos mortos. Salmo 51, 5 diz que em pecado nos concebeu nossa mãe. Ou seja, o pecado não tem nada a ver com praticar, o pecado é herdado. Nós nascemos e herdamos o pecado. Ninguém nos ensina a pecar, nós já temos essa habilidade em nós. É a morte espiritual. Depois nós morremos fisicamente, e depois existe a morte eterna, que a Bíblia diz em Apocalipse 21:8, que é o lago de enxofre e fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Essas 3 mortes, o mundo está condenado nessas 3 mortes. Se você crê na Bíblia, como eu creio, o mundo está condenado. Deus não condena o mundo já está condenado, porque Adão preferiu a condenação. É a condenação coletiva, e existe a condenação individual, que a lei faz com que tenhamos essa condenação. A lei de Deus veio para mostrar
todas as nossas falhas, todos os nossos pecados. A lei não veio para nos fazer santos, a lei veio mostrar o quão nós somos incapacitados de vivê-la. A lei veio dar força para o pecado, a lei não veio matar o pecado, a lei veio dar luz, revelar o que estava escondido em nós. É como se houvesse uma casa escura e alguém acendesse a luz e aparecesse baratas, ratos por todos os lados. As baratas e os ratos sempre estiveram ali, mas não havia luz. Alguém trouxe a luz e foi visto o que não era visto. A lei fez isso, o pecado estava escondido em nós. Mas quando veio os mandamentos, quando Deus mandou por Moisés os mandamentos, é como se Ele estivesse mandando luz, mostrando a nós o que nós éramos e mostrando que nós somos incapazes de viver aquela lei. Então nós somos condenados pela lei, nós somos condenados em Adão, e nós somos condenados pela lei, mas Paulo está dizendo assim: não há mais condenação, porque Cristo foi condenado no nosso lugar. Aleluia, irmãos. Ou seja, Ele foi condenado às duas condenações. Ele foi condenado na condenação de Adão, e Ele cumpriu aquela palavra de Gênesis 2,17: se você comer, certamente morrerá. E Ele disse: eu vou morrer no lugar do homem, para que o homem possa ter vida, e vida com abundância. É tão simples o Evangelho, é substituição. O Evangelho é uma substituição, Cristo nos substituindo na condenação. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. Então Cristo disse: eu vou receber esse salário, eu vou morrer. Se o salário do pecado é morrer, eu vou morrer, para que o homem tenha vida, para que o homem possa viver. Nós vimos conversando antes do culto aqui, falando de 2 Coríntios 5,21, que Cristo se fez pecado por nós, para que pudéssemos ser a justiça de Deus. Gente, Cristo se fez pecado. Cristo nunca pecou, mas aquele pecado original, o primeiro pecado, o pecado que Adão praticou, é chamado de pecado original, o pecado pai. Aquele pecado caiu sobre Cristo, Cristo se fez pecado por nós. Ele não pecou, mas Ele se fez. E quando Ele se fez, Isaías 53 se cumpriu nele. Olhando nós para Ele, não vimos beleza ou formosura, porque ninguém até hoje viu o Espírito Santo. Ninguém. E ninguém vai ver o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não veio para se mostrar, o Espírito Santo veio para mostrar quem é Jesus. Então ninguém vai conseguir ver o Espírito Santo, mas Jesus foi visto. Mas o pecado, a forma do pecado, nunca ninguém viu. O pecado é um ser vivo, é uma vida. Quando Cristo se fez pecado por nós, Ele se tornou pecado na aparência. As pessoas olhavam para Ele e balançavam a cabeça. Isaías 53:5. Não vimos beleza, não vimos formosura, porque Ele se tornou a forma, a imagem do pecado. O pecado encarnou nele, mas não era o pecado dele, era o nosso pecado. O Salmo 22:6 diz assim: eu não sou um homem, eu sou um verme. Cristo se tornou um verme na cruz. Lógico, a gente vê aquele quadro bonito de Cristo crucificado com o olho azul, cheio de sangue. Não é aquilo. Ninguém poderia desenhar a forma dele quando ele se fez pecado por nós. E ele disse: porque o Senhor me abandonou. Era Adão, era o pecado em Adão que estava ali nele. Irmãos, você nunca mais vai ser abandonado por Deus, porque Deus abandonou Jesus para não abandonar você. Nunca mais, irmão, Jesus, Deus, o Espírito Santo,
vai dizer assim: eu não vou andar mais com você, não, porque lá na cruz, Jesus disse: por que o Senhor me abandonou? Porque Ele tinha se tornado o nosso pecado. É o motivo de Deus nos abandonar, é o pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Então Deus colocou os nossos pecados em Cristo. Os nossos pecados estão em Cristo. E quando o pecado veio sobre ele, ele sentiu a transformação no seu corpo. Não foi tão grande, ele sentiu mais. Ele sentiu foi a Deus indo embora. Foi por isso que ele suou sangue no Getsêmani, que ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus não estava nem aí com apanhar, irmãos, com levar 40 chicotadas. Não, ele não estava nem aí com coroa de espinho, de 100 espinhos. Ele não estava nem aí com ser cuspido por 600 soldados. Ele não estava nem aí de carregar uma cruz de 150 quilos. São sofrimentos físicos. O que pegou ali, que ele disse: afasta de mim esse cálice, é que Deus antecipou o que ia acontecer com ele, e ele soube que Deus ia abandonar ele, porque ele ia se tornar pecado por nós. E aí ele disse: não, afasta de mim esse cálice. Senhor, isso eu não quero. Eu aceito apanhar, eu aceito que arranquem minha carne, meu couro, meu cabelo, minha barba, faça o que quiser comigo, mas eu não quero me tornar pecado, porque se eu me tornar pecado, o Senhor sai de mim. Mas faz a tua vontade. Como nos salvar se Ele não se tornasse pecado por nós? Ele chegou a suar sangue por isso. Ou Ele chegou a suar sangue para você ser absolvido. Por que você e eu vamos viver uma vida como se Cristo não tivesse feito? Por que você amanhã vai sair pela rua se sentindo sozinho, se sentindo mal, se sentindo vazio, se sentindo triste, se sentindo abandonado, se sentindo que nada dá certo na tua vida, se Cristo levou com Ele todo o mal da tua vida? Porque você vai viver debaixo de condenação? Mas eu errei, 10 anos atrás. Irmão, Ele levou seu erro com Ele. Ele levou o seu pecado. Mas você não sabe o que eu fiz. Mas Ele se tornou o seu pecado, para que você pudesse se tornar a justiça de Deus. Ele foi condenado com essa condenação. E Ele foi condenado pela lei. Maldito o homem que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Ele foi pendurado no madeiro. Quando você lê Deuteronômio 28, a gente leu uma vez aqui, num estudo que eu dei, a gente começou a ler do versículo 15 ao fim, todas as maldições da lei, todas as doenças, todas as coisas infernais da lei. Se você não obedecer, tudo foi colocado em Jesus. Ele foi culpado, julgado e condenado. E agora Paulo grita: portanto agora não há mais condenação. Acabou. Agora o cristão que vive, Deus está longe de mim, ou não está dando. Não existe mais, irmão, condenação. Mas Deus pegou o meu pecado, o teu pecado, tua sujeira, minha sujeira, colocou debaixo do tapete. Não, colocou em Jesus. Porque se Ele colocasse em nós, se Deus nos der o que nós merecemos, se Deus colocar em nós tudo o que nós merecemos, nós não vamos suportar, irmão, nós vamos explodir. Nós não comportamos. Mas Deus disse: não dá para pôr no homem, então eu vou pôr no meu filho. E aí o texto áureo da Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Deus.
As pessoas estão dizendo assim: Deus condenar, Deus vai pesar a mão, Deus está bravo, Deus está irado. Irmão, Deus não veio para ficar bravo, Deus veio para salvar. Deus veio e usou de justiça com Jesus, a ponto da Bíblia dizer em 1 Coríntios 1:30, que Ele é a nossa justiça. Deus pegou sua ira, Deus pegou sua justiça e disse assim: só um aguenta isso, e é meu filho, e eu coloco nele lá na cruz. Deus usou de justiça com Jesus, e ao mesmo tempo usou de misericórdia comigo e com você, porque Deus é justo e misericordioso. Então Deus usou justiça com o filho e misericórdia com a gente. Agora, como que eu vou viver então? Buscando, caçando. Está me faltando isso. Mas eu estou me sentindo assim. Não, irmão, é falta de entendimento espiritual. É falta de você entender que você está em Cristo. Você não está na lei, porque se você estivesse na lei, você estaria condenado. Se você estivesse no mundo, você estaria em Adão, você estaria condenado. Mas você não está na lei, você não está no mundo, você está em Cristo. Aleluia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão. Eu gosto desse em Cristo. O Novo Testamento apresenta 250 vezes essa expressão, em Cristo. 250 vezes. 250 vezes nos 27 livros, a expressão nele, em quem, em Cristo, em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Isso fala muito do que nós somos em Cristo. Se não há condenação, quer dizer que Deus condenou Jesus para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Se você sair fora agora, está repreendido. Mas você tem um acidente de carro, você morre, você não tem condenação. Você está salvo, porque você está limpo, porque você tem um substituto. O teu substituto é o teu representante. O que era para acontecer com você, aconteceu com ele. A morte que era tua foi dada a ele, a vida que era dele foi dada para você. Agora você tem vida, eu tenho vida. É por isso que nós podemos ter paz, porque a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6, vida e paz. O que é vida, irmão? Não é sobreviver, porque tem pessoas que estão sobrevivendo, tem pessoas que estão acordando na segunda-feira pela manhã, elas escovam os dentes, vão trabalhar, e depois elas dormem lá no fim da noite, elas não têm um sentido de vida, elas não têm nada na vida, um entendimento, uma paz, uma alegria, um contentamento, uma comunhão, uma intimidade com Deus. Elas estão sobrevivendo, elas estão respirando. Deus não fez isso com a gente, não nos deu poder para sobreviver, Deus nos deu vida para viver. Vida. Você tem vida, e não é a sua, é a dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você tem a vida de Deus. Agora, se você colocar na cabeça que a tua vida está dura, está difícil, está complicado, tudo dá errado, meu Deus, você está vivendo na carne, você está vivendo debaixo de condenação, você está vivendo perto do pecado, você está vivendo na esfera do diabo, porque o diabo só age na carne. Aqueles que são de Deus, o maligno não toca. O diabo não toca no nosso espírito. Se você está no espírito, olha o que diz o texto: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que andam segundo o espírito. Por isso que tem hora que o evangelho não faz sentido.
Porque eu já fui confrontado muitas vezes, pastor, por que a Bíblia diz uma coisa e as pessoas vivem outra? Ou está escrito lá? É porque a gente não lê direito, né? Porque Deus está dizendo aqui que não há condenação. Os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Então, se eu andar segundo a carne, eu sou o mais miserável dos homens. Eu tive um encontro com Cristo, eu nasci de novo, eu entendi quem Ele é, eu fui chamado, Ele me chamou, eu sou um escolhido, aí eu decido viver na carne, por exemplo. Eu sou um miserável, irmão, porque eu conheci a vida, recebi a vida, provei da vida, vivo a vida, mas ao mesmo tempo eu quero viver diferente, eu quero viver igual o mundo vive. Então eu sou miserável, sendo rico, porque se eu nasci de novo, se eu morri para Adão, e eu vivi em Cristo, se eu fui transportado, como diz Colossenses 1,13, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se nós fomos transportados, tirados de um lugar para o outro, nós não estamos mais lá em Adão, no mundo, nós estamos em Cristo. Aí eu decido viver a carne, eu vou estar vivendo debaixo de condenação, conhecendo Jesus. Viva no Espírito, irmão. Pastor, mas eu não consigo. Vive no Espírito que você vai ver. As coisas que estão incomodando você, as coisas que estão desalinhadas, desajustadas na tua vida, elas vão se organizando sem que você se esforce, porque não é você. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Ele vai, irmão, Ele que coloca as coisas no lugar, a gente não coloca, a gente não tem força, irmão, para fazer com que a nossa vida vá para algum lugar, para que a gente nos organize. Você pode falar, vou fazer isso, passa algum tempo, você decai daquilo, porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus que foi dado para você, é pelo Espírito Santo que está em você. Glória a Deus. Sabe como você tem que viver? Amanhã pela manhã você acorda, a primeira coisa que você faz, você diz, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu vou viver o novo de Deus hoje. Aí você levanta, você escova o dente, você conversa com as pessoas, e conforme você estiver indo para o teu trabalho, você diz, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você continua andando, você diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele veio para que eu tivesse vida e vida com abundância. Aí você diz, Ele já veio, Ele está em mim, eu tenho vida e vida com abundância. Você confessa, aí você diz, eu sou templo, eu sou a morada do Espírito de Deus. Você continua confessando, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho os pensamentos de Cristo, eu tenho os pensamentos, eu tenho as emoções, os sentimentos de Jesus Cristo. Você começa dizendo, eu fui criado em Cristo Jesus. Uau! Não, Deus me ajuda, Deus eu não tenho, Deus eu não posso, e agora? Não, você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você confessa a verdade, porque isso é verdade, irmão, mas quando você confessa, a verdade da Bíblia passa a deixar de ser só da Bíblia para ser a tua verdade, é tua agora. E aí você diz, o Senhor, poxa, o pastor da igreja me ajuda. Não, poxa, o pastor daquele obreiro lá, esse Deus me ajuda. Não, você não vê mais na terceira pessoa, você diz, o Senhor é o meu, é meu, é meu, não é mais de mais ninguém, é o meu pastor, é o meu Deus, é o meu Pai. Passa a ser teu. Você não conhece pela boca dos outros,
Ah, mas o pastor falou isso, viveu isso, experimentou isso. Não, você não dá o testemunho dos outros, você experimentou também. Você pode dizer o que você está vivendo, e Ele está vivendo em você. Muda essa chavinha, irmão. Eu vejo pessoas dizendo, eu preciso entender isso, eu preciso entender isso. Não, você não precisa entender, você precisa viver. É só você começar a confessar que você é em Cristo. Não, mas eu não tenho nada. Não, você tem sim. Você tem sim. Você tem o maior dos tesouros em você. Você tem a vida eterna em você. Não, mas você tem mais. Você tem o sangue de Jesus em você. Mas você tem muito mais. Você tem o Espírito de Jesus Cristo em você. Você tem mais ainda. Você tem autoridade para pisar em demônios. Mas você tem mais, você tem a armadura que te arma todos os dias. Você tem mais, Hebreus 1,14, você tem anjos que são espíritos que ministram, que estão ao teu redor. Uau! Você tem promessa. Você tem mandamento em você. Você tem vida. Você tem a obra de Cristo dentro de você. Como que você não tem nada? Você tem os recursos do reino estão em você. Você não é desse mundo, você é do reino de Deus. E no reino de Deus não tem falta de nada. O reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Você está no reino de Deus. Você é um reino de justiça, de alegria, de paz. Glória a Deus, de paz. Paz, irmãos. Quando a gente diz graça e paz, meu irmão, é porque isso está tão abundante em nós e a gente pode dar para alguém graça, favor e paz, meu irmão. Nós somos cheios, irmãos, nós não vamos nos encher, Ele já nos encheu. Você tem que viver isso, mas você não tem que viver isso aqui na igreja, porque vai acabar a vida. Muitos de vocês vão enfrentar uma batalha que eu não sei qual é, porque cada um tem um ambiente de vida. Eu vou enfrentar as minhas, que não são fáceis, não são brincadeiras. Eu luto com um demônio na minha mente a quase todo tempo, porque ele quer me roubar. Cada um tem suas lutas, suas provações. E aqui na igreja você está recebendo armas, você está se alimentando, você está se fortalecendo, para chegar lá na batalha, você não ser Saul, você ser Davi. Porque o mundo está cheio de Saul, cheio de medo de gigante. O que o mundo está precisando é de Davi, e Deus está te dando o poder de ser Davi, para derrubar os teus gigantes. Agora, se você sair daqui como Saul, não, o gigante é grande, minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu fui na igreja, Deus quiser vai mudar, ou se Deus me ajudar vai mudar, ou se Deus estiver em mim, vai sim, né, Senhor, diz que vai, como Chaves diz, sim. Deus fala, não, que você não tem que sair daqui, vai mudar, você tem que sair daqui dizendo assim, já mudou, já aconteceu, eu já estou em outro ambiente, eu estou num ambiente de glória, já mudou, já sou outro, já é outra pessoa, o diabo vai se encontrar com outro, não é mais o mesmo, aquelas circunstâncias, elas vão ser surpreendidas, porque maior é o que está em mim, do que o que está lá no mundo. Não há mais condenação, irmão. Tem muita gente ainda na igreja debaixo de jugo. Mas e o meu pecado? Não há mais condenação, irmão. Isso quer dizer que eu posso sair pecando. Qual que é o louco? Tem gente que vai pensar assim, já que não tem condenação eu vou errar. Não, irmão, quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você quer amá-lo. Quanto mais você sabe que Ele te amou primeiro, mais você quer amar Ele depois. Você quer amar e amar e amar.
não é por medo. Ah, mas se eu fizer errado o demônio me pega. Não é isso. Você ama a Deus sobre todas as coisas. E por esse amor com o qual você amou Ele, você vai viver para Ele. É ser fanático dizer assim: eu sou uma bênção em Cristo Jesus, eu já sou abençoado. Não. Fanático é ficar assim: Deus me dá a bênção, Deus me dá, me abençoa, me abençoa. Não, irmão, confessa quem você já é. Não o que você pode ser, o que você já é. Porque mesmo você falho assim, mesmo você sem entender, mesmo você vivendo malemar, Deus te abençoa. Deus não te deixa. Quantos milagres você pode dizer que Deus fez na tua vida? Agora imagina se você começar a assumir quem você é nele. Como destravará tudo? Portas que estão fechadas, humanamente falando, vão se abrir sem que você se esforce, porque você está falando o reino, você está falando o que Ele é, você está dando testemunho da grandeza de Deus na tua vida. O que você é está nele, o que você vai fazer está nele, o recurso para você fazer está nele, tudo é dele, por ele e para ele. Então essa noite aqui, irmão, você veio aqui, Deus te trouxe aqui nesse lugar, Deus te trouxe aqui na casa dele, para você ouvir essa palavra, para você deixar os fardos aí, ó, deixa, depois as irmãs vão vir limpar a igreja, vai levar embora teu fardo, jogar água, tem embora, deixa teu fardo aí, ó, eu não carrego mais. Culpa, condenação, desespero, ansiedade, tristeza, vazio, tira tudo aí, coloca aí no chão, vai embora sem isso, porque você não foi projetado para viver assim, você foi projetado para viver completo, pleno, feliz. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Portanto agora, puxa, Romanos 8:1,